Senhoras, senhores, queridos irmãos, que a paz habite ricamente em nossos corações, para que possamos lograr o real motivo do nosso mergulho na carne. Até que ponto nós nos encontramos centrados no real propósito reencarnatório? O que nos motiva? Qual o desiderato por nós abraçados? Às vezes, nós nos achamos tão autossuficientes que não nos damos contas das paisagens que existem em torno de nós. Aqueles que identificam a vida como se tivesse o propósito de agasalhar as pedras azuis que existem nas estradas, perderão o foco para as demais pedras multicoloridas. E os seus olhos adequados, treinados para buscar cada vez mais as pedras azuis, não conseguirão visualizar as pedras vermelhas, amarelas e das inúmeras tonalidades, que é o que torna bonitas as pedras azuis. É porque existem pedras de outras tonalidades. Quando nós nos encontramos apenas objetivados, vamos ainda dar uma conotação mais do nosso tempo nesse grande mundo corporativo que nós habitamos. Quando nós nos encontramos focados, e foco é a palavra de ordem, nós apenas objetivamos este foco e, por vezes, desperdiçamos a oportunidade de visualizarmos as belezas que existem em torno. Por que assim estamos falando? Segundo alguns sociólogos contemporâneos, nós estamos vivenciando uma época que a imagem é tudo. Esse é o instante em que o grande foco é a sua imagem. A imagem é tudo. Isso começou logo após a década de 70 do século passado. Olha como estamos ficando velhos. Chega, soou pesado, não? Quando Andy Warhol dizia que todo mundo busca 15 minutos de fama. Lembram? Isso caminhou de atropelos em atropelos até os nossos dias. De repente, inseridos nesse contexto, nós não sabemos quem realmente somos. Quantas não são as frases que nós articulamos sem vivenciá-las? Quando eu digo, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu sou uma pessoa digna, até que ponto isso reflete o que verdadeiramente nós somos? Quando, por exemplo, eu digo eu sou cristão, o que implica ser cristão? Até que ponto eu me predisponho a ser cristão? Ou apenas eu vivo a imagem de ser cristão dentro de um contexto onde a religiosidade é uma necessidade? Até que ponto? Até que ponto nós nos enganamos? Mesmo que fôssemos nós consciências acima da média. Mesmo que nós fôssemos, relembrando Roberto Carlos, e não por acaso, final de ano, né? O cara. Até que ponto nós não nos perdemos? Por que estamos falando disso? Porque Marco Túlio Cícero, um dos maiores oradores, um dos maiores eruditos,
e um dos nomes mais transparentes da Roma dos dias antigos. Ele disse: o tempo é a pedra de toque que desgasta o erro e faz aparecer a verdade. É interessante que quando ele assim profetizava, já que ele entrou em atritos com Catilina e depois teve sua cabeça ceifada e apresentada no Senado, é dele as leis morais, os deveres, até em 3 tomos você encontra os deveres de Cícero, Marco Túlio Cícero. Ele acreditava que a verdade fosse os seus vaticínios, mas que ele não tinha profundidade. Porque se de hoje, abstraídos do contexto, vamos debruçar um olhar sobre a Roma daqueles dias e entendermos que durante o período da Pax Romana, quando Gaio Otavianus Augustus, ou Caio Augustus, implementou a Pax Romana, as luzes do século I, assim não foram auridas ou logradas pela administração de Augustus, mas pela proximidade do psiquismo do mestre no orbe terreno. Mas como nós poderíamos perceber que estávamos inseridos naquele contexto, onde a capacidade de abstração para entender que além de Roma existia a lei celestial, pudéssemos nos lembrar naqueles próprios dias de um dos maiores poetas da história da humanidade, Tito Lucrécio Caro, que nós conhecemos da história como Lucrécio, autor de um livro magistral, De Rerum Natura, da natureza das coisas, que ele dizia: há uma montanha de misérias oprimindo o espírito humano, que de todas as formas ele tenta livrar-se. E ele acredita que isso seja a opressão do casamento e busca os braços da amante, ou a opressão do cotidiano do seu trabalho e busca uma nova motivação e uma nova fonte de trabalho, ou acredita que seja a ausência do lazer e ele busca uma casa de campo, mas pouco tempo depois o novo trabalho lhe proporciona ócio, a amante lhe causa mais problemas e a casa de campo é mais um peso pairando por suas costas. Na realidade, quando Tito Lucrécio Caro assim falava, ele falava da dificuldade daquele espírito que vivia em conflito, que ansiava pela luz, mas acreditava que deveria se permitir o gozo físico para encontrar a felicidade. Ao término da sua trajetória física diminuta, suicidou-se. Ele exprimia aquilo que acreditava ser o seu mundo. E, em verdade, ele falava das dificuldades sociais porque nós nos permitimos o claustro do momento social. São tão poucas as consciências que se permitem libertar-se. Porque Horácio, ou Vigílio, também é evidenciado por Dante Alighieri mais adiante. O Horácio, uma das maiores consciências da mesma época de Augusto, dizia: ó sol, carro fecundo que abre e fecha o dia, sempre novo, sempre igual, poderás um dia visualizar um reino maior do que Roma e não viver o suficiente para acompanhar mais adiante aquela consciência que se encontrava no Gábata, colado por espinhos, recebendo o açoite dos centuriões, abandonado pelos seus amigos, execrado por aqueles que receberam de ele mesmo os milagres. E ele agasalhou Gólgota em uma emanação de paz tão estuante, que mesmo seus algozes naquela tarde e noite, mais adiante se permitiram agasalhar o olhar do Cristo, sem pesos, e sentir o hálito de refazimento. Porque Horácio, Vigílio, Tito Livio, Mecenas, Sêneca, Augustus, Júlio César, Cícero, Lucrécio, viviam tão envolvidos naquele momento social, viviam tão limitados pelo apogeu romano,
não se permitiram visualizar Jesus. Acreditavam detentores do cetro poder e não viram desfilar na longa noite da miserabilidade humana o sol fecundo capaz de fazer desbrochar ou desplantar o Deus que dorme em nós. E por que deveríamos nos permitir o erro 20 séculos depois? Por que deveríamos acreditar detentores do intelecto ou da tecnologia? Será que não estamos nesse instante apenas visualizando o nosso momento social? Como se fôssemos autossuficientes e apenas ao proclamarmos que somos cristãos sem os atos, nos acharmos salvos depois desse breve espaço de tempo na carne? O que representa o Cristo para nós? O que representa a natalidade do ungido para a humanidade 2000 anos depois? O que nos tipifica como cristãos? O que nos faz acreditar que conosco é diferente? Porque todos nós nos achamos especiais. Olha se não é assim. A gente sempre se vê numa condição de destaque. Se os cabelos ficaram brancos, é questão de família, são as preocupações. Se os filhos estão grandes, foi porque eu casei jovem. Se já somos avós, porque meus filhos não seguiram os meus conselhos. Se nos encontramos desempregados, é por conta da dificuldade do chefe. Se o conflito no relacionamento atesta o desequilíbrio, é porque o nosso companheiro não nos compreende. Até que ponto nós nos permitimos o engodo para conosco mesmo? Narrar que nem o Lúcius, que certa feita, nos reportando ao mito das cavernas de Platão, um homem que vivia em uma caverna escura e sombria, não suportava mais o mau cheiro que dominava a caverna onde se encontrava e clamou alto socorro para que ele pudesse assim sair daquele ambiente putrefato. E o alto, escutando as suas rogativas, mandou-lhe a visita da esperança, a narrar-lhes a confiança nos dias vindouros, que seria suficiente para ele naqueles dias suportar o mau cheiro, mas esperando que um hálito refizesse. Ele nos primeiros momentos agasalhou a esperança, e mesmo naquele ambiente fétido desenhou um sorriso em seus lábios, e os primeiros passos caminhou assim com os olhos límpidos. Mas com o passar das horas, a esperança não foi suficiente. E ele de novo caiu em prantos e rogou a visita da felicidade. A felicidade visitou e promanou-lhe conhecimento em torno das conquistas vindouras. Falou-lhes o tempo das visitas das blandícias celestiais. Ele agasalhou o roteiro com tal profundidade que nos dias seguintes o seu caminhar era o caminhar daquele que degusta um instante como se não existisse mais um mau cheiro no ar. Mas com o passar dos dias, o semblante de novo tornou-se pesaroso e ele não mais falou com Deus da forma que falava. Não se permitiu identificar a visita da esperança, muito menos ainda a companhia da felicidade, nem que isso acontecesse dias depois. Bradou com Deus, criticou e disse: por que não me mostras a verdade? Para que eu conviva e não com os engodos que me manda. As esperanças nesse instante apenas me falam de dias que eu não consigo viver. E a felicidade não é uma conquista que eu tenha logrado. Mostra-me a verdade, porque talvez a
me suja. Como o caminho que eu devo para prosseguir? Manda-me seja ela como for. E de repente, o homem foi trazido à claridade do dia. As sombras que existiam nas cavernas ficaram para trás. E a luminosidade divina adentrou-se aquele ato. E ele de repente se viu. Não era um ambiente que se encontrava putrefato, mas as chagas que exalavam o mau cheiro vinham do seu próprio corpo, que era uma pústula viva. Mas a luz também mostrava a água corrente adiante. E as plantas medicinais a ofertar-lhes os fármacos da natureza. Ele, porém, levantou-se com Deus e disse: porque me mostra fotos das quais eu não posso suportar. E voltou adentrando-se às furnas escuras da caverna. Eis que nós, nesse instante, nos encontramos muitas vezes visitados pela esperança, pelas blandícias do alto nos motivando para as conquistas futuras. Mas inúmeras outras vezes nos permitimos nós não suportar a verdade quando ela nos chega. Estamos ainda muito distantes do equilíbrio pleno. E o equilíbrio pleno para nós, evidentemente, será proporcionar ajuda e auxílio àqueles que caminham conosco. Se somos especiais, essa condição especial deverá ser focada nos nossos atos. Porque Jesus nos perguntava: o que fazeis de especial? É Natal. E o que vamos fazer neste Natal? Cear como as demais pessoas. Nos permitirmos as trocas de amabilidade supérfluas, sem a profundidade da reflexão. O que vamos fazer? Cear com a família, onde muitas vezes não falamos de uns daqueles que ali se encontram à mesa. E não por acaso, a tigela de arroz, o frango, a ave, o bacalhau, se encontra próximo daquele que a gente não fala. E a gente quer, tem duas opções. Ou a gente aproveita e pede. Ou como diz outro, se levanta e serve, metendo o braço na frente do outro. Ou muitas vezes exercita o desprendimento. Se eu estou desprendido hoje, eu não vou comer bacalhau. O que fazemos nós? Até que ponto eu tento suplantar a minha ausência, o meu descaso com o companheiro, com um presente caro? Eu posso até identificar que o tempo que perdemos com aquela pessoa que é tão importante para nós foi o tempo de encontrar uma vaga do estacionamento no shopping. Ou o tempo de fazer a escolha do presente que nos represente. O que temos feito de especial? Até que ponto somos cristãos? Até que ponto somos cristãos? Porque esperamos esse olhar a nos enovelar do alto, quando não fazemos nada demais por isso. Talvez o Natal fosse um convite ao primeiro passo de refazermos as relações com os nossos familiares, que não por acaso se encontram na nossa consanguinidade. E como é difícil nessa estrutura que temos. Quantas dificuldades. E é necessário nascer de novo. Sábado, graças à ajuda de todos, nós conseguimos fazer o Natal. Queria dizer que entregamos as cestas básicas previstas para o sábado e algumas mais. Amanhã, nós temos um trabalho a partir das 2h da tarde. Nós vamos atender a comunidade Sururu de Capote e a comunidade dos apartamentos. Vamos entregar cestas básicas e já estamos com todas. Já estamos. Vamos entregar presentes, já estamos com a quantidade prevista. Vamos retirar todos. Estamos com a quantidade prevista. Só está faltando agora 1.200 sanduíches.
Mas era mais difícil arranjar 900 cestas básicas, não é? Então, a gente precisa de mãos operosas para vir fazer o recheio do sanduíche aqui de manhã. Acho que a gente já ganhou 500 pães, só faltam 700. Que não é difícil conseguir. E nós vamos servir o sanduba, o refri, a cesta básica e o brinquedo para criança. Isso é muito. A gente poderia entregar 2.000 cestas. Mas se a gente não colocar amor, não estaremos fazendo nada. Se a gente não aproveitar para ver os olhos dos pequerruchos, teve um momento que a gente estava distribuindo as fichas. E a comunidade, em uma proposta barrista, disse que tem um bocado de gente, tio, que não é daqui não. Mas se está aqui é porque precisa. Deixa vir. E naquele meio, algumas pessoas empurravam. E como nós somos dados a registrar essa coisa pequena, né? E por um momento fomos visitados por um pensamento inferior. E quando assim estávamos, uma senhorinha pegou aquele papel, diminuto, ajoelhou-se, beijou o papel e levantou-se. Uma cesta básica. 11 itens. Quantos dias aguenta? Uma semana? Enxugou as lágrimas e eu deixei as minhas escorrer. O que nós temos feito? Porque, na verdade, a única coisa que entregamos àquela mulher foi um pedacinho de papel mínimo. Mínimo. O que nós temos feito? Mas não precisa ir além. Não precisa ir à comunidade. É necessário que a gente perceba. Porque senão, agora no verão, nós estaremos preocupados como nossa pele vai se apresentar. Para contracenar com a roupa. O quanto nós estamos malhando para que no verão a gente apresente o corpo sarado. Não estou fazendo propaganda de nenhuma academia. Se eu citar o nome de academia, quebra, né? Então vão querer me pagar para que eu não cite. O que nós temos feito? Porque acreditamos que o ano vindouro vai ser diferente se não estamos fazendo nada de diferente. Porque acreditamos que somos merecedores da felicidade. Porque respeitamos, porque somos honestos, porque pagamos os nossos impostos, porque somos fiéis aos nossos companheiros. O que fazemos demais? O que nos faz afirmar que somos cristãos? O que nos faz afirmar? A gente tem que ter muito cuidado, porque de repente nós estamos nessas estradas da vida, ladrilhada por valores superficiais, e não temos nos percebido a visualização mais profunda. Estamos contando as pedras azuis, e talvez o que importa seja a nossa condição holística, seja o contexto de todas as pedras para que a gente possa visualizar. Para que a gente possa identificar a grandiosidade divina. Agora, no Natal, nós temos a oportunidade de reacendermos os laços com a família, de perdoarmos, de pedirmos perdão, de abraçarmos, de beijarmos. Poderemos até trocar presentes. Se isso for o ensejo, se esse for o motivador, não há nada demais com isso. Deveremos participar da ceia em família, não somente do Natal. O nosso lar tem uma particularidade. Como vocês viram, a nossa programação é intensa. Todos os dias tem gente trabalhando lá em casa. Todos os dias. E aí, quando os irmãos passam a programação, agora não mais, mas anteriormente, o pessoal dizia, e a confraternização dos trabalhadores? E eu me culpava. Eu digo, meu Deus,
Eu penso tanto em trabalhar que eu nem promovo a confraternização. E eu não passava isso para o plano espiritual. Um dia eu estava orando, sentindo a presença dos amigos, e eu perguntei, por que quando vocês passam a programação não falam da nossa confraternização? De que confraternização você está falando? Eu disse, da confraternização dos trabalhadores. Confraternização de trabalhadores é trabalho. A gente precisa trabalhar porque Deus ama aquele que dá com alegria, citação de Paulo. Por que nós desmembramos? Porque pegamos o trabalho dentro de uma conceituação romana que trabalho era para as classes mais pobres e para os escravos. Por que não trabalharmos alegres? Por que a ausência da brincadeira amiga, do gesto fraterno? Isso, porventura, não é uma confraternização? E o irmão lembrou, você já se confraterniza à época há 16 anos e ainda não percebeu. Olha a quantidade de irmãos que você já conquistou. Percebamos. Trabalho é labor. Labor é libertação. Nos libertemos dos claustros dos nossos conceitos egoísticos. Vamos lá. Vamos comemorar o Natal. Vamos quebrar, como dizem os agentes de cerimônia, vamos quebrar o protocolo. Olhemos quem está do nosso lado. Olhemos o outro. Perguntemos o nome. Vamos conquistar mais um amigo. Quebrar o gelo. Sabe? Porque isso é uma característica do mundo pós-moderno. A gente vive focado. Eu vou para tomar o passo, não quero ser amigo de ninguém. Eu comprei um apartamento. Eu não sei quem mora dentro. E a gente se vangloria. Não sei quem mora do meu lado. Rapaz, não sei. Eu subi no elevador uma vez com ele, mas não sei. Quem era? Vamos lá. Quem está do teu lado? Você sabe o nome? É Natal. Viu como é difícil quebrar? Porque nós estamos sendo engessados. Nós estamos sendo engessados dioturnamente. Massificados por um mundo de consumo, onde a imagem é tudo. E a gente não se apercebeu que o que nos é essencial não é comprado com dinheiro. É necessário que a gente desenvolva sentimentos, que a gente promova a afetividade. É necessário que a gente se veja dentro desse conceito holístico. Quantos de nós não nos sentimos solitários ao voltarmos para casa? Quantos de nós não estamos reclamando pelo amigo que perdemos, pelo amor que partiu? Quantas pessoas não estão em torno de nós que podem ocupar os espaços vagos em nossas vidas? Quantos de nós? Digo, não tem uma pessoa aqui que se repita. Cada pessoa aqui é singular. E nós temos a oportunidade de pegar um pouco da singularidade desta pessoa para o nosso mundo plural. Irmãos, amigos, a doutrina espírita é um convite às potencialidades adormecidas. É uma proposta de irmos além desse atual contexto, porque nós já caminhamos por todos os continentes, já falamos todas as linguagens, já agasalhamos roupagens masculinas e femininas, já fomos dissolutos, já machucamos, já fomos machucados, já fomos tiranos, bárbaros, já fomos comedidos. Agora estamos em uma época de reflexão profunda. Somos convidados a identificarmos o mundo que nos observa, o mundo que nos envolve e fazermos das escolhas daquilo que nos é imprescindível. Meus irmãos, meus amigos, envolvidos nesse psiquismo de paz, vamos fazer a nossa prece para a noite de hoje.
Senhor Jesus, Tu que és a luz, ofertada por Deus, nosso Pai, à humanidade terrena, vós, que já galgastes os degraus da ascese e lograstes a plenitude relativa que nosso Pai nos oferta, porque agora és lembrado pela data do vosso nascimento e identifica que as paisagens terrenas ainda se encontram tão despidas dos vossos ensinos. Visitai-nos. Não permitas que o egoísmo tão evidenciado a todos encarcere. Dá-nos com que os quadros de exclusão humana, as dores além dos nossos interesses, envolvidas com o teu psiquismo, possam romper os muros do egoísmo e tocar esta partícula divina que se encontra adormecida no nosso ser. Senhor, no meio do paradoxo de celebrarmos o teu aniversário, quantas dores, quantas exclusões, entre os acepipes de todas as naturezas, no farol da boçalidade, consciências esquecidas perambulam, os lixos putrefatos se tornam o prato principal, o menos, dividindo os resíduos com os cães, que às vezes, em determinadas casas, tem mais conforto que a grande maioria da classe comumente citada como abaixo da linha da pobreza. Jesus, Tu que és luz, visita os nossos castelos fantasiosos de sombras e desperta-nos, pois ainda nos encontramos adormecidos. Ai, Senhor, o coro dos anjos entoam, Hosana, paz na terra aos homens de boa vontade. Nasça, Jesus, Tu que és luz, no patrimônio esquecido da divindade adormecida do nosso mundo íntimo. Liberta-nos, ó Mestre, porque há de chegar o dia que o Natal será um festejo de auxílio contínuo, onde não precisaremos mais apresentar-te, porque já serás conhecido por todos. E nesse dia pode não existir fartura, mas não existirá miséria. Pode não existir, Senhor, único cômodo, mas ninguém se encontrará lá fora. Até pois, dá-nos com que o muito pouco que de ti agasalhamos se torne o pão fermentado e dividido com os irmãos esquecidos. Que a tua doce luz, que a tua infinita paz nos visite. É a rogativa deste irmão que sempre te busca. Que assim seja. Até o número 25, queria avisar que os nossos trabalhos, nossos tratamentos desobsessivos,
o tratamento médico espiritual não para. Não para. Caixinha, tá aqui. Gente, tá correndo a caixinha. É para perguntas e respostas. Ainda outro dia, eu fico imaginando, veja só, aqui tem pessoas que vêm pela primeira vez. A gente começou a proposta de receber donativos. Aí eu estou aqui, né? Pedindo, conversando, as pessoas já sabem, vem um vídeo, botar dinheiro no seu bolso. Botar dinheiro no seu bolso. Eu fico imaginando. A pessoa que vem pela primeira vez fica olhando, meu Deus, porque estão dando dinheiro a ele. Mas como a grande maioria já conhece, Vitor, eu vou falar já. Nossa. Sandra vai te empregar. Sim. Até o número 35. Até o número 35. Por que os humanos abandonam tantos animais no Natal? Não seria uma época para amá-los, já que o nascimento de Jesus é a essência do amor? Eu concordo. Agora, a gente pode até crescer, né? Como o irmão há pouco falava na prece. A gente tem abandonado outros humanos. Até o número 38. Gente, sabe que é uma grande dificuldade conviver com indiferença, né? A indiferença machuca tanto. Machuca tanto. E até o número 39. É natural que hoje tenha menos gente, né? Muita gente já viajou, foi passar um Natal em família. Eu me recordo, e eu queria dizer, da influência psíquica desse instante para o tratamento do dia de hoje. Há um pensamento diferenciado nesses dias, não é assim? E muitas vezes aquela consciência bem endurecida, aquele espírito revoltado, que toma conta de organizações sombrias, eles são trazidos neste período. Por conta do sentimento vigente. Por conta do sentimento vigente. E como tudo se modifica. Eu acho que eu já narrei aqui. Na noite natalina, hoje é dia 23, porque a doutrina espírita ela segue o calendário, independente da festividade. E era uma véspera de Natal e tinha desobsessão. Tinha mediúnica. E eu estava num momento difícil e eu tinha dito, eu não gosto de pedir mensagem aos espíritos. Eu não falo dos meus problemas para os espíritos, eu não peço resolução, não faço pergunta se fulana me ama, se vai dar. Não faço. Se o emprego é aquele, se o campo. Não faço. Eu tomo minhas decisões, mas porque quando ela que leva a cacetada sou eu, então eu faço as minhas escolhas. Então eu estava noite natalina. E eu disse, não, hoje os espíritos vão passar uma mensagem. Eu estou tão sofrido, aquela lamentação, sabe aquela lamúria? Vocês não sabem não, mas eu sei como é. Então, aquela lamúria que a gente faz, quando se sente excluído, e lá eu estava. Aí eu não conto para ninguém. Eu não conto. Aí eu entrei, sentei-me, aí eu disse, eu vou receber alguns espíritos sofridos, mas depois eu vou dar chega para receber uma mensagem do plano espiritual para me consolar. Assim eu fiz. Recebi umas 2 ou 3 entidades, os irmãos foram ajudados, e eu digo, agora estanca, me concentro. Gente, eu acreditava
imaginava que fosse ser transportado para algum ambiente mágico. Nada. Concentrei-me e de repente eu fui transferido. Não estava mais ali. Mas eu estava em um vale muito escuro. Como se fosse uma planície. Eu disse, meu Deus, eu acho que os amigos não entenderam bem. Eu falei de Natal, os irmãos entenderam um grau. Mas me concentrei. E o silêncio, aquela noite escura, fechada. Não sentia mais o hálito. Nada. Parou o tempo. Quando o tempo para nós médiums, vem alguma coisa. Eu estava em outro ambiente. E veio um tilintar de um sino muito distante. E uma voz dizia, é Natal, é Natal, Jesus nasceu. E eu fiquei esperando ver a estrela. Acreditava que os anjos iam trazer o Hosana. E eu disse, mas só vai ser isso? E os amigos me disseram em uma voz muito séria, você não escutou? É Natal. Talvez para você isso nada signifique. Mas Natal é a natalícia do ungido, do Messias, predito por Isaías, que viria do reino, da linhagem de Davi. A partir dele, o mundo não seria mais o mesmo. Ele foi tão grande que a história da humanidade não o comportou. Seguiu a história da humanidade em antes e depois dele. Ele é o cântico de esperança para os excluídos. É o albergue para os sofridos. É o caminho para os perdidos. É o vento para aqueles que tiritam de frio. É o pão para os que estão com fome. Natal é o albergar no seio da humanidade o caminho que invariavelmente nos levará à felicidade. O que o Natal representa para você? Você escutou o trino de um novo mundo? Você escutou o oratório do nascimento de Jesus? Não se permita, por mais ignorante que sejas, achar que isso nada representa. É Natal. Que o nosso coração possa transformar-se em uma manjedoura e modificar os nossos passos. Até os 76. Até os 76. Cuidado que eu penso ficar com esse óculos por uso capião. Gente, deixa eu falar sobre animal, que tem muita gente falando sobre animal aqui. Deixa eu falar. É o seguinte. Entendamos que dentro da proposta evolutiva do nosso orbe, Jesus, ele é um co-criador. Jesus, ele é o artífice do nosso orbe, dentro do psiquismo, dentro do austro, do Todo-Poderoso. E dentro dessa proposta evolutiva, nós vamos estagiar na condensação energética dos minerais e vamos fazer uma transição
até sairmos deste ambiente, para começarmos a adquirir a sensibilidade no reino vegetal, aquela energia cristalizada que teve os seus últimos passos no mundo mineral como cristal, adentrando-se à condição instintiva até o número 83. Adquirindo a condição instintiva no reino animal, para adquirir o pensamento contínuo no reino nominal, até que adquirir a plenitude no reino angelical. O que estamos dizendo com isso? É que o animal que nos acompanha, que nos faz companhia, a partir da morte, ele não se extingue. Então ele prossegue o périplo dele. Eu tinha um amigo que dizia assim: o meu cachorrinho, que partiu para o plano espiritual, está tão distante do reino nominal quanto eu estou distante para o reino angelical. O que estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que quando essa energia que ali vivifica o animal já é a crisálida do espírito, que vai seguir o seu roteiro evolutivo. Não é difícil, gente, a gente acompanhar o pensamento. As grandes corporações, elas têm um processo de crescimento dentro da empresa, facultando, por inúmeras propostas, a evolução. De maneiras que as empresas mais consolidadas e mais avançadas, com aquilo que a Venac chama de capital humano, elas vão dar oportunidade para que aquele que serve cafezinho tenha oportunidade de crescimento. De maneiras que ninguém é visto dentro dessas grandes corporações como uma peça estática, mas dentro de uma proposta dinâmica. Ora, se nessas corporações, onde o que motiva na grande maioria das vezes, se não em sua totalidade, é o lucro, mesmo tendo uma política humana mais forte, nós vamos entender que a proposta divina tem muito mais profundidade, de maneiras que o animalzinho que a gente tanto tinha carinho e voltou ao plano espiritual, ele não se encerrou. Ele retorna à carne. Só que a grande maioria dos animais, eles se reencarnam mais rapidamente, porque o intervalo reencarnatório não traz muita aprendizagem, diferentemente de nós. Então, que a gente se serene. Dentro de uma proposta pedagógica, eu sempre trouxe animais para os meus filhos. Sempre. Quando morria, eu não mentia. Morreu. Mas papai, e agora? Agora o corpo, que é uma roupa, a gente vai colocar no solo para que ele faça novos compostos. E o espírito vai reencarnar. E para que meus filhos entendessem isso, a gente ganhou um canário. É um canário que tem um tufo de pena na cabeça, ele é bem diferente. É um canário que tem lá, sei lá, e tinha um nomezinho. E era da minha filha, o bichinho cantava tanto que um dia eu inventei de botar ele num pé de árvore. E ele cantou tanto que chamou a atenção de um gavião, que levou.
Minha filha está, rapaz, o gavião faz parte desta cadeia de alimentação. E agora, quando é que ele reencarna? Eu disse, rápido, eu não sei como, mas pai, será? Passado alguns meses, eu ia andando, tinha um igualzinho, comprei, reencarnou, minha filha. Esse camarada acompanhou, ele morreu não sei quantas vezes e reencarnou. Então meus filhos choravam, sentiam saudades, mas depois agasalhavam. É uma proposta de educar. Sim. Eu sempre narro aqui porque são fatos. No nosso lar, nós vamos encontrar as narrativas de André Luiz em torno da vida espiritual. É por isso que tão ricamente Wagner Paixão diz que todos os credos necessitam da doutrina espírita que testemunha, que legitima, porque minudencia. Até então se falava do plano espiritual de uma forma bem abstrata. A doutrina espírita ela vai contra os detalhes. No nosso lar nós vamos encontrar André Luiz falando de cães, no plano espiritual. O padre Germano, que dá uma comunicação por André Luiz, e hoje eu queria dizer que tem alguns irmãos aqui, coroando a nossa noite. Algumas entidades do plano espiritual, trabalhadores, alguns conhecidos, que estão conosco nesta noite. E acontece que esse padre Germano, que passa o livro por Anália Domingos Soller, Memórias do Padre Germano, leiam, que é um padre em conflito, narra a vida do padre que queria casar. Até o 120. Até o número 120. O Lama ligou para mim ontem, mandou lembranças. O menino me procurou lá na frente. Viu? Vamos ajudá-lo. Então, este mesmo padre que se apresentou a Anália Domingos Soller, ele tinha um cão, porque ele dizia que não entendia por que a Igreja Católica não permitiu o casamento. Ele sofria muito com isso, e ele foi muito fiel ao celibato. Ele foi muito fiel. Ele só retrata os conflitos, onde ele diz que achava que ao padre deveria ser permitido o casamento para ele ficar mais próximo dos fiéis, saber dos conflitos, das dores. E ele narra essa luta, mas ele foi de um testemunho de amor sem igual. E ele tinha um cão, Sultão, que era um Terra Nova, um cão grande. Quem tem labrador, Terra Nova, faz parte da composição dos labradores. Até o 126. Até o 126. Pois não. Porque ele se apega mais a determinadas pessoas. Sim. Eu acho que você modifica lá naquele lugar. Sim. Você está dizendo que aquele princípio espiritual lhe aguarda no plano espiritual ou volta para os teus braços. Entende? Porque, pois não. 127, 128. 127, 128. Porque é importante que a gente entenda que no animal nós já vamos encontrar as expressões de carinho, de reconhecimento, né? Vamos encontrar instantes de inteligência. Instantes de inteligência. A gente não precisa dar uma viajada, né? Não precisa. Mas nós vamos encontrar instantes de inteligência dentro de uma trajetória evolutiva compreensível. Compreensível. Então, quando o padre se apresenta a Anália Domingos Soller, ele fala O Citroën MVC 7601.
O Citroën MVC 76 Prata, cinza prata. cinza prata. Não deixa espaço para fuga. Ou cinza ou prata. Tá nesse intervalo aí. Não tem como reclamar, né, Deus? E a gasolina? Gasolina. Olha só, gente. Então, ele desenvolve uma relação muito bonita com o sultão, que é o companheiro, ele é perseguido pelos pensamentos dele. É uma trajetória muito bonita. É um livro magistral, vale a pena ler. Anos depois, esse espírito se apresenta a Chico para dar uma comunicação. E quem está com ele? O sultão. O sultão. O nome do meu cachorro é Sultão, mas não tem essa relação muito afundada, não. É um canicorso desse tamanho. E todas as vezes que ele brinca comigo, que para ele é brincadeira, para mim é agressão, né? Porque ele pula em cima de mim. Não acredito que ele vai me esperar no plano espiritual. Mas existem relações belíssimas, belíssimas. Do cão não dormir, não é? Eu tinha um cachorro, eu sou pequenininho, mas eu gosto de cão grande. Eu tinha um dog alemão. Meu dog alemão, ele adoeceu, e ele pequenininho, e eu dei uns remédios, aí o bichinho cresceu mais, que já é enorme. Era um gigante, o Zurich. Quando eu me separei, porque separação de homem, ele tem que deitar uma caixa, botar as roupas, CD e livro. É assim que funciona. Então, quando eu me separei, a caixa não cabia o sultão, o Zurich. Não cabia. Ele morreu de tristeza. Das poucas vezes que fui visitá-lo, ele uivava, e morreu. Aí quando meus filhos choraram, todo cachorro que eu tive de garra é a encarnação do Zurich. Mas na verdade não, porque não tinha essa afinidade que eu tinha com ele. Então a gente não pode generalizar. Não pode generalizar. Né? Mas existem relações de muita afinidade. Muita afinidade. Tem espíritos que perturbam os nossos animais. Não notam? Tem entidades que perturbam. Sim. Tem animais que nessa condição instintiva identificam o ambiente, né? As presenças, rosnam, late, corre com medo. Mas eles não incorporam. Eles não dão psicofonia, psicografia, não. A gente tem que ir medindo isso, né? A gente diz isso porque tem piadas na doutrina espírita. E o irmão que tinha uma vaquinha, já virou assim, já? Ele era muito apegado, a vaquinha, uma coca, e a vaca morreu, ele já estava triste, e ele ia doutrinar, e quando o médico vai receber uma entidade, tem médico que tem uns murchos, como que mas será que a vaquinha minha, uma coca que é da comunicação? Né? Mas tem esse vínculo. Tem esse vínculo. E isso depende muito dessa atração, dessa relação. Né? Tem pessoas que adoecem com a partida do animal e que não deveriam. Deveriam ser gratos pelo convívio, saber, e agora os amigos espirituais, se for necessário, que reencarnem e venham para os meus braços, venham. Mas a gente tem que exercitar o desprendimento. Tem que exercitar. Se a gente não consegue entender o ciclo de um animal que retorna ao plano espiritual, como entenderemos a partida de uma pessoa querida? Porque vai partir. Vai partir. Partem os pais, né? Não comumente os filhos, as pessoas queridas, um dia a gente também. Os que vão ficando mais velhos sabem do que estamos falando.
Até 160. Até o número 160. Gente, se alguém puder trazer de manhã salsicha para a gente fazer a pasta, massa, não é não? Não se preocupa, eu só vou levar meio quilo, 1 quilo. Cada um trouxer um pouquinho, no instante a gente encontra irmãos habilidosos para fazer uma pasta aí. Beleza. Então os animais, eles evoluem. Eu só queria dizer, que alguém poderia perguntar, mas Vitor, a transição do reino animal para o reino hominal, como ocorre? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel responde essa pergunta. No livro também O Consolador, ele volta a falar. Ele diz que a condição do reino animal para o reino hominal se dá no plano astral. Por quê? O que isso quer dizer? Até o 174. Até o número 174. Isso quer dizer que o molde perispiritual vai ser modificado. E provavelmente aí existe a necessidade da intervenção de outras consciências mais evoluídas. Ele não enuncia, qualquer proposta nossa venha a ser especulação, né? Mas ele disse que essa transição, gente, Emmanuel é um espírito muito evoluído, muito. Para que a gente tenha ideia, eu não sei se vocês sabem, que no livro Nos Domínios da Mediunidade, lembra que a mediunidade retratada do plano espiritual para a esfera física. A gente fala muito da mediunidade daqui para lá, né? Daqui para lá. Nos domínios da mediunidade é de lá para cá. A gente fala, como é que se dá a comunicação? 175. Até o número 175. 176. 176. Um 77. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, os espíritos vão falar das dificuldades do plano espiritual para a carne. E eu não sei se vocês sabem que dentro daqueles grupos, é André Luiz que vem, acho que vem André Luiz, vem Aulos, estudar. E um daqueles núcleos espiritistas é o núcleo Meimei. O núcleo Meimei, em 1958, acho que 1956, 1954, precisamente, 1954 foi até 1956. Que foi desse trabalho de Meimei, desse grupo mediúnico de Meimei, que saem aqueles 2 livros. Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. E aí eles vão falar, não sei se vocês lembram, que tem o doutrinador, que era Raul Silva. Na realidade, esse Raul Silva é Arnaldo Rocha, amigo de Chico. Aquela mulher que tem um mandato mediúnico, que tem um funil de luz na cabeça, é o Chico. Que ele dá uma mexida para que não houvesse associação. Chico depois confidencia isso. Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha vem dizer. Então eles vão falar das dificuldades das comunicações. E como essas comunicações se dão. E aí a gente tem a oportunidade de identificar. E acontece que o mentor espiritual que ele cita, tem um mentor espiritual que chega na hora exata, porque tem muitas responsabilidades, é um espírito muito elevado, que ele tem que se moldar para que Raul Silva, ou seja, Arnaldo Rocha, conseguir agasalhar o seu pensamento.
Aquele é Emmanuel. Aquele é Emmanuel. Aí fala Bittencourt de Sampaio, uma das maiores consciências despertas para o cristianismo ou o espiritismo cristão. Ali fala Alta de Souza. Ali fala Nenê. Ali fala espíritos de alta envergadura naquela reunião simples. Emmanuel, que tem tanta profundidade. Emmanuel da cultura rica de Roma. Da cultura quando padre. E da comunicação naquele núcleo. Então nós estamos tendo a oportunidade de conviver com essas consciências. Por isso que a gente precisa sorver o conhecimento de Emmanuel, parar, entender o que ele dizia, porque muitas vezes a gente tira por menos, a gente não considera. Ali tem uma consciência desperta, sem mais preâmbulos, sem cortinas, onde ele deixa jorrar o conhecimento. O Chico vai agasalhando, e ele vai escrevendo, e cada comunicação belíssima, e ele não alivia muito. Espírito que sabe, porque Chico se encontra, lembra da primeira comunicação? Que ele, quando ele se apresenta a Chico, que ele vai pedir disciplina, o que é que ele diz? As raízes das nossas vidas se encontram juntas nas noites dos milênios. E quando a gente vai encontrar no primeiro livro, há 2000 anos, Chico ali se encontra. Ali está Emmanuel, que é o senador, e ali está Chico. Que não é o filho que lhe arranca os olhos. Né? Não tem aquele filho que é sequestrado, que arranca os olhos de um outro senador? Não. Chico era uma Flávia. Flávia Lentulus. E que tem um espírito belíssimo que era sua mãe. Que luta, tenta falar com Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos libertasse. E Pôncio Pilatos, o homem dissoluto, dá em cima dela. E ela corre o risco. Ela se submete para tentar salvar Jesus. Foram poucos os movimentos para tentar salvar Jesus. E aquele espírito, ela se permite, e ela durante 25 anos é execrada pelo marido. E ela que nada fez. E ela aceita. Ela aceita, gente. E que ela não suporta, ela continua amando o marido. Que tinha um comportamento equivocado, mas acredita que ela errou. E ela não deixa de amá-lo. Porém, quando ele volta ao plano espiritual, ele vê a distância que ele se encontra dela. Um dos poucos espíritos que se movimentou para libertar Jesus. Então, meus irmãos, até o número 215. Vitor, o animal tem alma, é um espírito de evolução. Acho que eu respondi isso, né? A gente não vai falar do animal como espírito, mas já com a crisálida, com a linfa, ali no processo evolutivo.
podemos auxiliar na evolução espiritual de um ente querido que não convivemos mais fisicamente? Entende então? Mas que o nosso espírito se encontra carnalmente ligado. Esta pessoa é completamente ateia, mas tem um bom coração. Podemos fazer um tratamento espiritual pela pessoa? Bom, gente, olha lá. Primeiro, a gente precisa identificar o que é que nos define como uma pessoa que não tem crença em Deus. O que é que nos define? Porque muitas vezes nós estamos querendo que aquela pessoa que nos é querida siga o nosso credo religioso. E isso não é necessário. Até o número 222, isso não é necessário. Como nós poderemos dizer que fulano de tal não acredita em Deus ou que não tem Deus no coração? Porque muitas vezes a gente diz, fulano de tal se diz ateu, mas ele tem um coração. O que é ter um bom coração? Que essa pessoa mesmo escreveu aqui, né? O que é ter um bom coração? Porque na história da humanidade, é interessante. Nós vamos encontrar Constantino, que tornou a religião católica uma força, né? Oficializou, deu poder. Até o 223. Em 225, ele tinha então 4 filhos, termina esses filhos lutando. Constantino não deixa o seu reinado para os seus filhos. Vamos lá. Constantino, ele acaba o paganismo. E ele torna a religião católica a religião oficial. Lembra? Que ele teve um sonho, que para invadir Roma vinham soldados com um escudo em forma de cruz e luz. Ele diz isso, os cristãos identificam e vão invadir Roma. O que acontece? Quando ele morre, quem assume o poder é Juliano, seu sobrinho, que na história é conhecido como Juliano o Apóstata. Apóstata de apostasia, de fuga da religião, porque ele implementa de volta o paganismo. Mas o Duran, quando estuda sobre eles, nunca viu um cristão maior do que Juliano. E ele se dizia pagão. Ele não se permitia companhias femininas além da companheira dele. Ela morreu, ele ficou viúvo, foi fiel ao propósito. Ele não se permitia o conforto de um rei. Ele dizia, quando me ofertavam, mas você tem direito a um barbeiro, você tem direito a uma cama com penas. Ele disse, não, que eu posso me acostumar. E de repente eu me achar melhor do que os outros, e não sou. Tratava todos com equilíbrio. Ele tinha mais sabedoria do que Salomão, para muitos. Os primeiros conceitos de defesa do acusado veio dele. Eu não sei se vocês sabem disso. Foi ele que comprou a primeira briga. Porque quando a pessoa era acusada e ela foi morta, ele disse, mas o que comprova? Foi dele levante em prol do direito de defesa do acusado. Quando então diz, mas por que você quer inocentá-lo? Ele disse, mas por que você quer condená-lo? Isso. E se você perguntasse a ele, ele não era cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque as nossas ideias de religião difere de religiosidade. É apenas questão de terminologia para que a gente diferencie. Religião é o conjunto de normas que define um determinado credo, que quer queira, quer não, é sectário. É sectário. Não é? Então, a partir do momento que você... então você não é católico, você não comunga. Mas então você não é evangélico, você tem imagem. Tudo isso, são pensamentos sectários. Que importa eu acreditar na reencarnação e não modificar o meu comportamento? Entende?
Então, muitas vezes, eu posso estar lutando para que a pessoa que eu amo siga o meu credo religioso. Se for isso, está errado. A gente deve respeitar as convicções. Para ajudar uma pessoa a despertar, não é necessário que ela siga o nosso credo. Né? Um bom livro, uma reflexão, a prece. Gente, a prece tem uma ação muito precisa. Um passe. Se a gente já tem uma sensibilidade, se aproxima do irmão e vê que o irmão tem uma companhia espiritual, que não é tranquila, que não é serena, faz um tratamento. Quando for tomar o passe, Jesus envolve. Necessariamente ele não precisa ser espírita. Não precisa. A gente tem que ter muito esse cuidado. Eu já imaginei isso aqui, final do ano, mais de 10 anos atrás. Eu estava fazendo palestra na UFAL. A UFAL passou uns 3, 4 anos me enganando. Todo final de ano lá, culto ecumênico na UFAL, culto ecumênico na UFAL. E coincidiu 3 anos sem o mesmo pastor. O padre mudava, o pastor meu. A primeira vez ele ficou olhando para mim, né? Nem me cumprimentou. No segundo ano, porque eu não falei do credo dele, não falei de nada, falei da proposta cristã como um todo. Na segunda vez ele me cumprimentou. E ele me deu umas alfinetadas, ele falou primeiro que eu. Mas aí eu desconsiderei. Na terceira vez ele me abraçou. Quando acabou, ele me chamou e disse: vem cá. Rapaz, desde a primeira vez que eu lhe vi, eu fiquei doido para lhe fazer uma pergunta, eu posso fazer? Eu disse: o senhor não é pastor por acaso, deve ter pensado, né? Antes de fazer. Se o senhor acha que vai fazer a pergunta, faça. Ele sabia que você daria um excelente pastor. E quando ele acabou esse pastor, eu também queria lhe fazer uma pergunta. Eu não tinha feito porque eu achei que eu podia lhe agredir. Mas como o senhor fez uma minha, eu vou devolver a pergunta. Pode fazer. Eu disse: desde a primeira vez que ele viu, eu achei que o senhor seria um excelente expositor espírita. Aí ele riu e disse assim: é melhor deixar do jeito que está, né? Claro que é. Nós somos cristãos. Vamos prosseguir do jeito que está. Gente, tem alguém com ficha ainda? Sem ficha? 40 pessoas. 40 pessoas que estejam sem fichas. Vitor, há 31 anos tive uma filha que morreu na hora de nascer. Há 1 ano e meio nasceu uma criança vizinha que desde o primeiro contato sinto um amor muito forte. Seria possível ser reencarnação desta minha filha, que até fisicamente tem traços familiares, e ela também vem para mim de forma muito familiar e afetuosa? Olha, quando a gente diz assim, é possível, a gente está trabalhando dentro de uma possibilidade, né, de uma probabilidade enorme. Para que a gente precise, é necessário que o plano espiritual confirme. E aí, não é só basta os amigos espirituais dizer assim, eles vão explicar, por conta disso, por conta disso. Tem que dar uma história que de uma forma racional a gente concede. O que acontece? Tem algumas situações que a gente precisa evidenciar dentro desse contexto generalizado. Então, assim, primeiro, nós não só temos 1 ou 2 pessoas como afeto. Nós temos inúmeras pessoas. Mais uma pessoa? Inúmeras pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Eu digo para uma senhora, tem uma senhora aqui que trabalha conosco, Dona Fátima, que já tem uma filha enorme de gente querendo ser filho dela na próxima vez. Não somente porque ela cozinha maravilhosamente bem. Não somente, também por isso. Mas é porque ela tem um coração, a jeito. Aí, Dona Fátima, na próxima eu quero vir como sua filha. Tem um monte. O que eu estou dizendo de uma forma bem leve é que não só tem uma pessoa que a nós é filiada. O que leva o plano espiritual a colocar uma pessoa que nos é cara para ser filho da vizinha que tem 1000 movimentos da vida para que a gente se separe? Então,
Dentro desta possibilidade, a gente já vê isso como negativo, né? Mas precisar dessas informações só com o auxílio do plano maior. Só com o auxílio do plano maior. Ok? O que ocorre, gente? Eu conheço algumas pessoas que ensaiaram um movimento reencarnatório, ou seja, tiveram uma gravidez que não chegou a termo, mas reencarnou nessa mesma mãe, né, dentro dessa estrutura familiar. Outros que foi apenas uma condição provacional ou expiatória para a mãe jungida ao espírito, que não tinha nem afinidade entre eles. Então, há um contingente enorme de possibilidades. Cada espírito tem uma trajetória. Quando o plano espiritual vem nos trazer a informação, ele me enuncia, ó, isso aconteceu assim, foi isso assim, por isso. Aí você se situa, aí você entende as raízes do problema e por que o plano espiritual tomou essa decisão. Então, de posse somente dessas informações aqui, seria, no mínimo, indevido apostarmos qualquer coisa. Ok? Gente, ó, nós deveríamos nos permitir o estudo do nosso próprio comportamento. Deveríamos analisar as nossas potencialidades. Porque não é possível, no atual contexto de conhecimento, a gente se define apenas como um aglomerado celular, onde toda a condição do pensamento seja uma secreção do cérebro. Não é possível. A não ser que eu negue a própria ciência, que começa a evidenciar. O Prêmio Nobel de Medicina, em 1927, foi de Charles Richer. Tratado da metapsíquica humana, que ele atestava que o ser já tinha um sexto sentido. Ninguém pode negar a capacidade que nós temos. Gente que tem isso em um contínuo, aspas, ou gente que tem isso em instantes, motivado por inúmeros assuntos. Então, mesmo aquela pessoa dita fria, às vezes um parente distante retorna pelo espírito e diz assim: sonhei que partiu, chegou a notícia. O que leva? Que antena é essa que capta? O que nós sabemos e o que nós acertamos em torno da potencialidade da alma? Porque lá no interior de onde eu venho, dizia que tinha pessoas que morriam por conta de um vento mau. Um vento mau. E que essa pessoa se escapasse, não poderia saber nunca que teve isso. Vamos lá. Isso, do ponto de vista científico, é uma visão supersticiosa, mística, não é? Do ponto de vista acadêmico, nós tivemos uma parada respiratória, cardiorrespiratória. A pessoa ficava com a ponta das extremidades roxas, parava de respirar. Deixa eu dizer a vocês. Nós vamos nos deparar com... Eu digo isso porque na minha família, entre os meus irmãos, alguns tiveram isso. Alguns tiveram. E eu vai ao cheiro. Quem foi que teve isso na história da cristandade? Lázaro. Né? Mas vamos lá. As pessoas lá no interior que tinham isso levavam para um homem de reza forte, um curandeiro. Né? O curandeiro fazia prece, amarrava a oração num cordãozinho, botava no pescoço, a pessoa ia voltar, não deveria saber o que aconteceu e não poderia tirar aquilo tinha que ser quebrado pelo tempo. Ficaria curado.
E se contasse a ele o que ocorreu, ele poderia de novo ter uma crise dessa. Mais alguém que passe? Falta alguém tomar passe? É interessante lá em casa, nós somos 7. Eu sei pelo menos de 2 que tiveram isso. Só que um não sabe que o outro teve, nem o outro sabe que o outro teve. Porque senão quebra um canto e a pessoa está tendo não. Às vezes eu não pergunto, será que eu tive isso também? Eu vou perguntar para a mãe assim, não, você não deu. Você não teve isso não. Mas a gente não acredita, né? Bom, Ivone do Amaral Pereira, uma das médiuns mais notáveis da história do Brasil e da humanidade. Ela teve isso. Ela teve ao ponto de exalar mau cheiro. Já terem colocado, porque antigamente nos interiores tinha mortalha, né? Hoje não é mais isso, mas tinha. As pessoas compravam, olha que coisa lúgubre. A pessoa comprava mortalha e já quando eu morrer, me bota essa. Que coisa, meu Deus. Mas vamos lá. Então colocaram Ivone do Amaral Pereira, criança ainda na mortalha. Mais alguém que passe? Falta alguém tomar passes? Eita, gente, eu esqueci. Nós vamos carregar os caminhões amanhã, viu? Os homens fortes que quiserem ajudar. Nós vamos fazer isso lá em casa. E a gente quer fazer assim, já de 13h, a gente carregar os caminhões. Ok? Então, Ivone do Amaral Pereira, ela apresentou isso. Já tinham colocado no caixão. Olha o que aconteceu. A mãe dela é tomada por um pensamento. Faz uma prece a Maria Santíssima e vai abençoar a filha. E ela diz, a mediunidade dos dois lados. Ela diz, Maria, apesar de ter a confirmação que minha filha está morta, meu coração diz que minha filha não morreu. E coloca as mãos, abençoando a filha. Naquele momento, aquela infusão energética traz a filha que cai num pranto profundo. E já exalava mau cheiro. O Ivone do Amaral Pereira, mais adiante, já com educação mediúnica, ela entra em transe desta forma, e durante esse desprendimento orgânico, o Dr. Bezerra de Menezes receita. Então ela passava horas em transe receitando, com as mãos roxas, muitas vezes exalando mau cheiro. Uma condição mediúnica. E que aí vem os fenômenos de catalepsia, que a gente precisa estudar. E que tem pessoas que trazem essa potencialidade. Até que ponto isso é aceitável por nós? Até que ponto? O que é que nós entendemos ou que aceitamos? Massa. O que é que nós aceitamos disso? Tirando a fantasia, o que é que a gente sabe ou o que é que a gente aceita? Ou não temos intuição? Está passando uma propaganda da Honda, né? Está passando uma propaganda da Honda, o cara vê a moto, os cabelos, tudo fica em pé, né? Levanta tudo, como se aquilo passasse, aquela energia de liberdade. E esse nosso campo intuitivo? E esse campo intuitivo? Que a gente precisa entender que tem que ter uma condição especial. Às vezes eu estou em casa sentado, eu digo, fulano vai chegar aí. Vem, tá doido. Mas isso acontece toda hora? Não. Não acontece toda hora. Tem que ter um ambiente, um instante e um comando para que a gente entenda isso. Eu estava no escritório trabalhando, a mulher abriu a porta, eu me assustei, está vindo o espírito. Eu estou a senhora, o espírito encarnado.
Porque isso não acontece em full time. Não acontece. Mas acontece coisas. Às vezes a gente olha, vê. Mas até que ponto a gente aceita isso? E com quem a gente fala sobre isso? E até que ponto isso é digno de ser evidenciado? Porque a mediunidade sem um controle cristão é cordão de tropeço, gente. É fonte de dor. É proposta de desequilíbrio. Então a gente tem que se conhecer. A proposta cristã é para que a gente se conheça. Para que a gente possa perceber a grandiosidade da vida. Que não se encontra inserida e limitada pelo nosso sensório físico. Que no périplo que passaremos, não iniciamos no berço, nem findaremos no túmulo. É um contínuo. E aqueles que estão jungidos por sentimentos nobres, continuam se amando, mesmo após a existência física. Isso deverá nos causar um roteiro ou amortecer o nosso sofrimento diante das partidas imprevistas. Porque estes que nos amam, continuam nos amando. Mas os que nos odeiam também nos odiarão, sim. Mas o ódio se desfaz. O amor, porém, prossegue. Quantos amigos não nos visitam? Quantos irmãos não sentimos a companhia? Quantas oportunidades nós não temos? Mas até que ponto a gente se permite? Até que ponto? Até que ponto eu me preparo para dormir? Em que instante eu me permito o agasalho do conhecimento mais profundo para que eu repouse? Porque quando o corpo repousa, o espírito se liberta. E as pessoas perguntam, para onde vai o meu espírito? Quando eu estou dormindo. Olha que coisa ambígua, olha que coisa paradoxal. Jesus responde, Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E isso é uma reflexão muito profunda, porque isso implica também depois da morte. Para onde nós vamos depois que morremos? A morte não nos modifica. Se os nossos sentimentos são nobres, a morte nos levará para uma região de equilíbrio, onde reesperaremos aqueles que não são queridos. Porém, se nós agasalhamos o desalinho, a morte só vai dar aso para isso. Infelizmente, a gente não conseguiu aceitar ainda as mudanças que se fazem necessárias. Por isso, meus irmãos, o Natal é tão importante. Que importa? Que importa se erramos até hoje, até esse instante? É Natal. Vamos recomeçar. Vamos refazer. Vamos abrir a nossa mente para aceitar as pessoas como são. Vamos pedir perdão. Porque eu sempre me lembro da historinha de Natal. Eu conto isso todo Natal. Porque ela é muito significativa. É a história da noite natalina em uma grande cidade, onde os bairros mais caros se ornam. Nada de errado com isso. Mas que muitas vezes, focados nesse nosso pensamento, esquecemos de ver os arredores, os arrabaldes. Em uma noite natalina, uma família em dificuldade muito grande, onde a quantidade dos filhos superava a atenção da mãe, e o pai já tinha partido em busca de uma ilusão. Uma criança caminha em uma larga avenida. Cabisbaixo e entretido como toda criança, se depara com um carro preto reluzente. Ele olha. Vê os faróis que se destacam, os adornos prateados, e ele encosta como toda criança no vidro para ver lá dentro do habitáculo, e vê que os bancos são de cor, os bancos recados. Que carro, como está maravilhado, sai um jovem do escritório, balançando a chave. E o rapaz diz assim, gostou? A criança olhou e disse, esse carro é seu. Ele disse, é meu. Rapaz, que carro! Quanto custou um carro desse? Isso não custou nada. Meu irmão me deu esse carro. Seu irmão me deu esse carro. Todinho.
R$1. Quando eu crescer, eu quero ser um irmão como esse. O jovem não entendeu bem. Abriu a porta, apertando o botão. E o carro fez um barulho. E antes que eu esperasse, a criança já estava dentro do carro. E ele disse, quer dar uma volta? A criança disse, claro que eu quero. Quando eu acendo o painel, parecia uma árvore de Natal. O menino fica vidrado. E ele disse, eu pensei que essa criança fosse diferente com aquela resposta, mas ele quer andar no carro. Como toda criança. Um carro luxuoso. E começou a andar, desfilando naquelas largas avenidas, e o menino não sabia se olhava os prédios ou se olhava o painel, se sentia a cadeira, o banco, com tanta coisa, com tanta informação. Aí olha para o moço e diz, você poderia ir ali comigo? Eu disse, posso. Porque aquele jovem era um rapaz rico, filho de pais ricos que tinham se separado. A mãe fora morar em outro país, e o pai, um empresário muito ocupado, deixara para o irmão dar um carro para registrar e dissipar a ausência. E o jovem, apesar de ter um carro, não tinha os amigos que naquela noite natalina estava com sua família. E ele estava sozinho. E então ele quis ocupar o tempo. Porque naquela noite, naquela hora, não tinha meninas para andar no carro que estava com a família. Ele então saiu com um garoto se dobra aqui, saia por ali, ele foi se afastando das grandes avenidas e entrando nos bairros pobres, onde as ruas foram ficando mais estreitas. E ele disse, pois essa criança é igual às demais. Ela quer apenas ver um carro, que ver mostrar aos amigos que andam no carro de luxo, que tem um amigo rico, como todos aqueles que querem ter uma oportunidade de se mostrar. Quando a rua estava ficando estreita, ao ponto de ele pensar como passava, ele olhou, está vendo aquela casa lá na frente? Ele disse, qual? Aquela que tem 2 degraus, ele disse, você não devia parar lá na frente um pouquinho? Isso não disse. Vai chamar a família. Ele para, olha, você espera aí, não sai não. Ele corre, demora. Mas daqui a pouco ele, que era diminuto, traz um menino menor, com as pernas secas, deixando claramente que ali era uma criança paralítica. Ele deposita a criança nos degraus e aí já se impõe. Vem cá. Eu, sim, você vem cá. E o rapaz saiu, fechou o carro com aquele toque e disse, diga para ele, meu irmão não está acreditando. Eu contei para ele, meu irmão não está acreditando. Esse carro não é seu. Eu disse, tá vendo? Eu não sabia você. Não foi seu irmão que lhe deu. Foi, tá vendo? Ele cobrou R$1. Eu não disse a você. Eu estava dizendo a ele e ele não acreditava. Pois é, ele ganhou do irmão. Pois assim vai ser comigo. Quando eu crescer, eu vou trabalhar para comprar um carro igualzinho a esse e dar para você. Para na noite de Natal a gente andar e ver aquelas avenidas todas enfeitadas. Que eu canso de contar para você, mas você não acredita que existe. Natal é um sentimento de doação. Nem que seja do nosso sonho. Do sonho mais recôndito e mais guardado. Natal não é a expressão labial de eu te amo, mas o gesto sincero e profundo, que nos remete às instâncias da Galileia, onde muitas vezes o ar se tornava mais límpido, mesmo com a invasão das asas romanas, mas que Jesus tornava o ar límpido e fazia com que as crianças e as pessoas se sentissem convidadas a ser melhores. Se ele silenciou diante de Pilatos, que perguntou-lhe o que é verdade, facultou-nos a continuação no corpo da carne, para a verdade se mostrar para nós, na noite natalina e todos os dias. E esta verdade é a expressão dos nossos sentimentos. E quanto mais nos esquecermos de nós para evidenciarmos os outros, mais próximo nós nos encontramos da grande verdade. Então, vai chegar um dia que também seremos curados com espinhos. Vai chegar os dias que também agasalharemos a cruz, que não são consequência dos nossos atos. Mas quando isso chegar, nós já estaremos tão leves e tão equilibrados, que nossa demonstração e o nosso exemplo promoverá a libertação de muitos outros, como faz o Cristo até hoje. Então, expressemos o amor em uma forma libertacionária. Que a paz de Jesus envolva a todos. Um Feliz Natal.